telespectadores. Eu tô com a garganta assim, olha, meio fechadinha hoje, mas muito feliz em voltar depois de um mês de férias, né? O programa ficou aí à disposição de vocês, sendo apresentado pelo André Linhares, meu colega de trabalho, que conseguiu levar super bem, né? E aí eu tô de volta agora pra gente trazer o que há de melhor em termos de cultura, né? Conversar sobre arte aqui no nosso Pauta Cultural. Vou receber hoje músicos, né? Já tenho aqui o Iago Lima do meu lado, daqui a pouco vou mostrar para vocês. Vou conversar também com a Cleide Fernandes, ela trouxe também o músico que a acompanha, e também o Eduardo Prazeres, que é aquele do Crispim, né? Vocês vão conhecer mais um pedacinho dessa história também. Mas antes disso, a gente vai conferir o nosso clipe local de hoje. As I take your hand and lead into the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind and silver screen, and all is said goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Throw his ears into pretend. I know you're not a fool. I sure know better. There's a chance of friend, and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is so you'll find. I'm never gonna dance again. Guilt and feet have got no rhythm. Throw his ears into pretend. I know you're not a fool. Sure know better. There's a chance to friend, and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. And waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I've danced with you.
Ai, que delícia, viu? Os meninos da banda Retro Hits, né? Sucesso para eles aí. Bom, deixa eu dar bom dia para vocês. Pessoal, se eu tossir um pouquinho, vocês me perdoem, viu? Deixa eu dar bom dia para você, Eduardo, mais uma vez aqui com a gente. Sim, mais uma vez, muito feliz mais uma vez de estar aqui nesse espaço maravilhoso, né? Você nos proporciona sempre. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar das obras, né? Opa, pois é, tem essa obra aí que ninguém nunca ouviu falar, né? Chamada Crispim, a Sétima Virgem. E depois? Depois a Fortaleza de Crispim, que é a continuação da saga, é uma trilogia. Livro 3 chegando em fevereiro, né? Já muita expectativa aí, os leitores, os fãs da saga, né? Já cobrando, vamos, lança logo. Daqui a pouco você conta alguma coisa, o que Sim. puder, que eu sei que não pode tudo, né? Não pode Não tudo. pode. Iago, mais uma vez também, veio nos prestigiar hoje e veio, né, de passagem por Teresina, cumprir a agenda? Exato. Na verdade, vim visitar a família, como sempre, né? E vim fazer também 2 shows. Vou fazer o Legião Solidária amanhã, à noite, no Churu. E vou fazer um encontro de ex-alunos do Sebrap, no ar livre. Gente, e daqui a pouco, claro. Dia 20, quarta-feira. Né? Eu sou a pessoa do daqui a pouco, você já viu, né? Daqui a pouco você vai contar pra gente os detalhes desses 2 eventos, né, dos quais você vai participar. Meninos, a primeira vez aqui comigo, Oi, né? tudo bom? E, aliás, uma grata surpresa que o Thiago Moura... Thiago anda pelas ruas, conhece o pessoal e fica sugerindo pra gente. E é bem legal essa interação que a gente pode contar com os colegas de trabalho aqui, né? Bom, Cleide, Oi. faça a gentileza de apresentar o seu músico, que hoje está... Marcos, né? Isso, Que hoje está Marcos. conosco aqui e veio fazer um Marcos. som legal, né? Então, primeiramente é um prazer imenso estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço também o Thiago. E eu estou aqui hoje fazendo uma participação especial com meu amigo Marcos. Tá, agora a gente pode ouvir... Me dá esse teu copinho aqui, me dá, bota aqui. A gente pode ouvir essa participação Vamos lá. especial. Quer dizer, na verdade você vai ficar com a gente o programa O inteiro. programa inteiro. O programa Ai, que inteiro. bom. Vamos começar com música? Vamos começar Então, com vamos lá. música. Vamos começar com a Brinde os versão nossos do Reginaldo Rossi. telespectadores. Ai! Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tantos desejos nos seus olhos, nos seus beijos, no teu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina, esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Ah, eu não tinha ouvido, né, ouvido essa música nesse tipo de versão. Você já tinha tido esse prazer? Não, a primeira vez é bem feito. A gente geralmente tem um certo bloqueio à primeira vista para versões, mas quando vem com essa qualidade a gente não consegue. Nossa, agradeço. Parabéns, viu? Obrigado. Meninos, vamos começar vamos começar pelo começo. Primeiro veio Crispim, a Sétima Virgem. Isso, 2013, né? E aí, graças a Deus, o livro bombou, estourou, foi adotado, conquistou um público maravilhoso, já está na 2ª edição, né? Construiu toda uma trajetória aí muito bonita, tanto a nível local como nacional. E eu volto a destacar, como já destaquei em outras oportunidades, que o Crispim desse livro ele é um pouco diferente, né? Sim, a gente se permitiu aí, né, a liberdade poética de reconstruir, né, o caráter do Crispim, o perfil do Crispim, aquele Crispim malvado, enlouquecido, né? A gente meio que trabalhou esse perfil dele e o Crispim acabou meio que virando assim um herói local, né? Nessa versão da trilogia as pessoas amam o Crispim. Sério. Porque ele não é um assassino, né? Que a lenda original contava, né? Assim, a gente meio Você que como um bom adaptou. piauiense, Iago, que mora fora, já tinha ouvido outras versões, ou lido, ou se deparado com outras versões do Crispim? Não, a imagem do Crispim que a gente tem é a imagem da lenda, né? A imagem do
de toda da barbárie que ele cometeu. A gente eu particularmente tenho amenizado a imagem do Crispim, porque em função da banda dos nossos amigos, o Mano Crispim, então a gente também já tem um contato com ele mais cultural, vindo né? do outro lado do Crispim, mas o personagem Crispim, para mim, visto por essa ótica, é novidade. Vocês, meninos? Legal essa ideia de ter uma outra versão. Depois eu vou deixar você olhar, viu? De relance. Bom, mas tem outra faceta tua, agora, né, que a gente tem observado, inclusive a nossa produção esteve fazendo uma matéria super especial. Eu vou chamar a matéria Quem Não Surta. De vez em quando. De vez em quando. E a gente volta falando desse assunto, tá bom? Beleza. Então é o seguinte, foi apresentado lá no Teatro João Paulo II, nessa semana. Isso. E aí, com toda a modernidade, a vida mais do que nunca passa a ser regulada pelo relógio. Quem não surta de vez em quando? Vamos conferir a matéria. Tá aí, garota. Eu não disse que eu pegava esse sujeito? Tá aí o bichão, o autor. Agora tu vai ver, bichão. Moço, por favor, controla o seu ouvido. Uma história que traz as neuras do dia a dia nas mais diversas situações. Assim, a peça Quem Não Surta de Vez em Quando, apresentada em mais uma montagem no Teatro João Paulo II. Eu queria vir assistir a peça, né? Mas eu imaginei que isso podia acontecer. Quando eu estava escrevendo, eu nunca confiei nesse idiota. Eu tinha o desejo de trabalhar com comédia há algum tempo e no período em que eu escrevi o texto, eu vinha de uma fase assim, de observação do comportamento das pessoas, né? De como as pessoas, em função da correria do dia a dia, do relógio, iam desenvolvendo hábitos assim, bem estranhos em alguns momentos, né? E eu pensei, isso dá um material cênico muito interessante, né? E eu me concentrei nisso, nas psicoses, né? do dia a dia, assim, do ser humano do século XXI, né? De como as pessoas às vezes surtam, né? De forma inesperada. E aí eu fui coletando situações, né, tanto imaginariamente como de observações do dia a dia, e fui criando esquetes, né? A peça, na verdade, é um conjunto de esquetes que no final convergem e formam uma história só, né? Mas basicamente focando nisso, nos surtos, né, que as pessoas vão desenvolvendo ao longo da sua vida. A dramatização marca ainda a conclusão oficial do primeiro módulo do curso de teatro da Escola Profissionalizante de Novos Atores Gomes Campos. A cada semestre na Escola de Teatro Gomes Campos nós reunimos todas as modalidades de ensino, teatro, música e dança, e aí a gente chega a fazer essa culminância, onde todas as turmas apresentam um trabalho que é o encerramento do semestre letivo. Aí vem a dança, vem o teatro, vem a música, e no teatro não é diferente. Os meninos estão com esse trabalho, com esse projeto de encenação, já iniciando com o pé direito, e isso é muito válido. E em cena, 11 atores narram conflitos cotidianos que são verdadeiros momentos de comédia de quem sabe bem o que é surtar. Como é que você explica o defeito disso pro seu amigo? Autossugestão é psicológico. O meu personagem, ele é o autor da peça. Ele vem assistir a peça e, de repente, a quarta parede é quebrada e ele é chamado a entrar na peça e interagir com os personagens. Ele tem a cabeça dele é que ele é onisciente, né? Como ele é o autor, ele sabe o fim de todos ali. E por isso ele é um pouco maquiavélico, acha que está um ponto acima de todos, mas ao mesmo tempo que ele tenta manipular, né, porque ele é o dono daquele universo, às vezes ele tenta manipular algum personagem e não consegue, e é às vezes até manipulado por esses personagens. E isso é o surto dele, eu sou o criador desse universo e eu não estou tendo controle sobre ele. A empregada, ela é surtada o tempo todo. Ela é a peça viva, a realidade da pessoa que não consegue ter duas máscaras, ter duas caras. Ela sente aquela liberdade de agir com o patrão, com o amigo, com qualquer pessoa que esteja ao seu redor. É uma liberdade total. O sujeito, ele é um personagem que ele fica no encalço do autor, né? Ele acredita sempre que o texto pode ser melhorado, que ele pode trazer outras coisas diferentes. E o autor acaba usando o sujeito
de certa forma, em algumas cenas. E aí, com isso, o sujeito ele se irrita, ele vai atrás do autor, vai procurar tirar satisfação com ele. E aí tem toda uma mágica também que o autor se acha o super poderoso e o sujeito acaba acreditando nisso. É um personagem expressionista dentro do vestuário, dentro do figurino do personagem. É bem engraçado, muito legal também. E ainda por cima me fez de otário! Como tem o seu amigo. Agora você vai ver! Tem ele. Eu te pego, meu salvador! Parece que você vai acontecer matado, né? Vão tá aí, gente. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês surtam com relógio? Tem essa loucura? Demais, demais. Ainda mais eu que sou enfermeira de dia e cantora à noite. Eu fico imaginando nós meninas, né, que tem que ser mãe, ainda bem que eu ainda não sou. Mas tem que ser mãe, tem que trabalhar fora, tem que trabalhar dentro de casa, toca na noite. Meu Deus, é tanta coisa. O tempo é um problema, realmente. O tempo manda na gente, né? Até porque a gente que trabalha com a música é uma coisa grande, né? Produção musical, produção do show. E tudo é ligado então... no tempo, né? Você chegou aqui, primeiro você chegou adiantada. Eu cheguei 10 minutinhos na frente. Mas aí a gente já combinou. Ele ainda. A gente já combinou. Não tem um tempo de música? Tem. Então vamos fazer um tempo menor para caber tudo no nosso tempo. Quer dizer, tempo é tempo, né, Iago? Exato. A gente trabalha com, falando também do trabalho, eu trabalho com imóveis e direito, a gente tem prazo para dar entrada, prazo para não perder, tem prazo para tudo. Faz uma música, vai gravar um CD, você tem 11 faixas que não podem somar mais de 50 minutos e tudo é como você vai editar, vai gravar um programa. E quando se fala no tempo e no relógio, o relógio pode até ser tratado apenas como uma figuração, porque o tempo não é só o relógio, né? Como ele falou, são prazos, né? Prazos transformados em dias, em meses, enfim. E acaba virando uma coisa subjetiva também, porque muitas vezes é como você lida com o tempo. Muitas pessoas têm tempo suficiente, mas a forma como elas lidam com o tempo faz com que o tempo que elas têm pareça menor do que o que é. E as pessoas se estressam do mesmo jeito, né? Porque não administram bem. É verdade. Aí você trouxe pra gente os dois personagens que estavam na nossa matéria, que é o sujeito e a Sandice. Criaturinha, como é ser? Lia, como é ser a loucura? É uma experiência, assim, renovadora pra mim, né? Uma personagem que ela tá sempre acima dos demais, né? Sempre se impondo, representando a loucura de cada um dos personagens. E surgiu, né, a peça com a intenção da gente fazer um momento cênico na Escola Gomes Campos. Essa necessidade de estar fazendo algo que seja inovador. A peça ela tem um tom assim, expressionista e essa personagem foi uma coisa muito boa para mim, né? Porque eu aprendi a ter uma experiência até maior com algo que eu não tinha até tido então com o personagem, com esse grande teor, né? De importância na peça. A Sandice, ela tá acima de todos os personagens porque ela é a própria loucura, né? E acaba influenciando o comportamento dos demais personagens dentro da peça. Certo, nós não vamos contar tudo, porque senão, né, quando tiver outra oportunidade, as pessoas têm que assistir. Daqui a pouco eu converso com o sujeito, tá certo? Iago, faz um som pra gente. Autoral ou não? Autoral. Se você quiser, você que manda. Autoral. A música Tempestade é do CD Dipo, que eu já vi. Por gentileza, mostrar, né? Por favor. O título é show. Amor, lembre das promessas que eu te fiz. Nunca esqueça que as que eu não cumpri foi porque você não quis ver. Nas fotografias apaguei, sumi, como quase tudo que escrevi, como quase tudo que eu vivi. Tentei, planejei e sonhei com você. Você, dona do vento e da chuva,
Senhora dos ares, sereia dos mares, e eu sou uma nota no jornal, apenas um desconhecido no sinal, figurante de um livro sem final. No mais, não há mais, ó deusa dos temporais. Deusa dos temporais. Muito gostoso. Produção, prepara pra gente. Daqui a pouquinho eu quero... Onde é que eu tô? Aqui. Eu quero fazer, chamar a nossa chamada do nosso programa Cena Aberta, tá bom? Mas deixa eu ler uns recadinhos rapidinho aqui. O Evaldo Oliveira diz: parabéns, a gente estará sempre em pauta. O João Vasconcelos manda um abraço. Queria mandar um abraço também aqui para Safira Bengel, que curtiu as nossas postagens e desejou sucesso hoje no programa. A Ivanda Oliveira, Humberto Barbosa, Lucila Martins, a Gabi Carvalho, André Russo, Avelar Amorim diz que gostou do meu look. Obrigada, Avelar. Um abraço para Kilze Carvalho, para Nalda Lima também e para Luciana Martins. Obrigada, meninos. Podem ficar mandando mensagens que o que eu puder, o que minha voz deixar hoje eu leio, senão a gente disponibiliza na nossa fanpage. Prepara a música pra gente ir pro intervalo? Vamos mais uma? Já, só um minutinho. Mas antes disso, né, eu quero conferir junto com vocês qual que será o nosso programa Cena Aberta desta sexta-feira, inédito, logo mais às 21 horas. Vamos ver. Eu concentrei todo o meu trabalho como fotógrafo em fazer exposições com bastante regularidade em Teresina, em São Paulo, fora do Brasil, né? O olho percorre rapidamente ali um retângulo para você colocar o principal e deixar o desnecessário fora do enquadramento. Quer dizer, fotografia nunca perdeu, mesmo com essa passagem do analógico para o digital, nunca perdeu essa coisa da linguagem dela, que é o enquadramento, né? Olha, o meu primeiro encontro com a fotografia enquanto processo, enquanto entender que aquilo não era uma mágica, foi exatamente aos 11 anos. Show de bola, hein? Logo mais, às 21 horas. Eduardo, você já esteve comigo no Cena Aberta. Sim. E tá bom de voltar para contar sobre a nova aventura de Crispim, que tem o nome de... Para Sempre Crispim. Final da saga. Final já? Final, é uma trilogia, o livro 3 aí vai... E esse título, ao contrário do que parece, ele não entrega nada, viu? Para Sempre Crispim, não se deixe enganar. Você não vai fazer igual a Star Wars, não? Você faz assim, a trilogia, depois outra trilogia, enquanto a história for boa, vai rolando. Acredita que já estão pedindo isso? As pessoas não aceitam que a história acabe com a trilogia. A gente teve na escola recentemente, Felizmino Freitas, lá no Mucambinho. Grande abraço da escola. E pediram, né, que a gente continuasse, porque fizeram um projeto de leitura, os alunos adoraram e querem mais de 3 livros. Você tem tido êxito nessa resposta em relação ao aluno, principalmente o aluno do ensino fundamental, esse que estudou a história, o folclore, né, tendo o Crispim como um personagem com outro tipo de personalidade, de repente você pega um livro desse e eles estão assim, engolindo bem esse trabalho? Estão aceitando muito bem, inclusive agora, recentemente, o pessoal também do ensino médio, porque o livro traz muitos temas atuais, né? Eu pego uma lenda clássica e ambiento ela na nossa época, e isso faz com que muitos temas atuais sejam debatidos. Por exemplo, o tema da diversidade não é o foco, mas está presente no livro, né? E, inclusive, nessa escola, no Felizmino Freitas, lá no Mucambinho, eles selecionaram 10 temas extraídos da obra para construir toda uma discussão, né? Uma roda de discussão sobre esses temas, e foi maravilhoso, assim, muitas escolas têm feito isso, e isso faz com que o livro seja mais aceito ainda, principalmente por esse público, o público jovem, porque o livro discute temas da nossa época. Você sabe que você tem alguns fãs leitores seus aqui na TV Assembleia, tem a Tati, que na hora que você chega aqui, ela tem livro novo.
Maravilhosa, sempre interage muito com a gente pelas redes sociais. Beijo, Tati, muito obrigado pelo carinho. Pronto, gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso programa Pauta Cultural. Óbvio que a gente vai com vocês tocando pra gente. Já já a gente volta conversando um pouco mais ao vivo aqui pela TV Assembleia. Até já. Então vamos lá. Quando você vem pra passar o fim de semana, eu finjo que tá tudo bem, mesmo durou com grana. Você ignora tudo que eu faço, depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quando você vem pra passar o fim de semana, eu finjo que tá tudo bem, mesmo durou com grana. Você ignora tudo que eu faço, depois vai embora. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Pra quem precisa chegar, eu tô na lanterna dos afogados. Tô te esperando, ver se não vai demorar. Oh. Uma noite longa pra uma vida curta, e já nem me importa. Basta poder te ajudar, e são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Oh. Clássico, né? Com certeza. Gente, agora para tudo que eu quero conversar é com o sujeito, né? Bem-vindo. Obrigado. Primeiro, qual é o nome do sujeito? Jailson Oliveira. Isso, Jailson Oliveira. Ator, design de moda. Ator, design de moda, produtor cultural, figurinista. É coisa mais. E essa personagem, assim, então... Primeiro, sem nome, né? Tipo, que identifica praticamente todo mundo, né? Isso. O sujeito, na verdade, ele é um personagem extremamente expressionista, né? Que acaba sendo manipulado pelo autor da peça, porém ele vai sempre buscar e tirar satisfação com esse autor, porque dele ter feito isso, né? A gente tem uma cena lá onde a Sandice tenta se postar de todos, e aí tem uma discussão imensa lá, que a Sandice tenta destruir, tá? Dentro da gente, das mais diversas formas possíveis, é o que ela fala. Ela gosta de confusão, né? No texto, ela gosta disso, ela gosta de ver a coisa pegando fogo, e o sujeito acaba
por perseguir o autor, porque ele acredita que ele tem que melhorar o texto, que ele tem que fazer uma coisa diferente, que ele tem que fazer uma coisa legal. Mais ou menos aquela história de que o tiro saiu pela culatra, Eduardo. Acho que é por aí. É? É por aí, é. O autor, o sujeito, na verdade, ele é meio que uma representação do subconsciente do autor. É como se fosse a voz interior do autor fazendo uma autocrítica, né? Porque o sujeito, ele entra em cena e ele é um personagem onisciente. E aí ele critica a escrita do autor. Ele diz que a cena não tá legal, ele diz como é que ele quer que seja. E aí os dois O sujeito é abusado, É né? abusado, e os dois vão ter esse embate, né? Os dois vão ter esse embate. O personagem questionando o seu autor, né? Inclusive eles têm um embate físico que é uma metáfora disso, né? Desse embate do autor com o seu subconsciente e tal, esse conflito que o autor realmente vive na hora de escrever. Mas personagem tem isso mesmo, tem personagem que é abusado e realmente faz o que quer. Esse pedaço da história, assim, eu acho que talvez até por uma questão de divulgação seja um dos pontos mais interessantes, né, com os quais você pode trabalhar, porque gera uma curiosidade tremenda. Não é? Gera realmente isso. Eles ficam nesse impasse de buscar, de estar nesse inconsciente do autor da peça, que tenta reformular cenas e que acaba não conseguindo, e que o sujeito acaba se estressando com isso. E aí vai atrás dele, dá a surra nele. O espetáculo tá maravilhoso, né? E assim, muito bom. E eu quero até aproveitar. O cara cria o espetáculo, dá vida a vocês, ele dá panha. Pois não é. Que coisa! Eu queria destacar a performance do Jailson, né? Eu falei pra ele recentemente que não poderia ter encontrado um ator, né, mais perfeito para esse papel, porque ele realmente se entregou muito ao personagem, fez brilhantemente, né? Ele como pessoa já tem um carisma enorme. Como o sujeito em cena, o carisma dele dobrou, assim. Meninos, fiquem conosco aí, a gente ainda vai conversar mais um pouco com vocês. A Cleide e o Marcos já vão preparar uma outra música pra gente. Preparando aqui. Né? Mas antes disso, os eventos, horário, dia, cuidado aí, as pessoas podem ir ou não, como é fechado? Deixa eu explicar como está funcionando. Está aqui a camisa, a terceira Legião Solidária. É um evento que acontece uma vez por ano no Piauí, que é um tributo à Legião Urbana, com músicas do Renato Russo, que o pagamento são 3 quilos de alimento não perecível. E você pode doar outras coisas, falar dos geriátricas também, para doar para o lar de idosos Carlos Frederico Ozanam. Todo ano acontece, vai acontecer no dia 16 de dezembro, agora, amanhã, no Churu, a partir das 21 horas. Eu sempre dou um apoio logístico de longe, que eu estou na Bahia, então eu faço contato, a gente acaba ajudando de longe, mas esse ano eu tive a felicidade de estar em Teresina e vou participar também tocando. Vou começar o show às 9 horas da noite e convido todos a estarem lá para presenciar. E o grande evento, que é o grande encontro de ex-alunos do SEBRAP, que vai acontecer no ar livre também, no dia 20, quarta-feira, que vai ser um prazer para mim, que vai ser encontrar uma galera que tem mais de 20, 93, mais de 25 anos que eu não encontro, entendeu? E vai ser muito bacana tocar para essa galera e depois a Samanta Pessoa, que tem um talento, vai terminar o show e eu vou continuar lá. Dia 20, no ar livre, a partir das 21 horas, o encontro de ex-alunos do SEBRAP. A gente encontra todos vocês lá. Só mandar um abraço para Robert Souza, ele disse que manda um abraço para todos também, que gosta demais do programa e ele é de Timon, é ator também, né? Professor do curso lá da Gomes Campos, professor que nos acompanhou, acompanhou a montagem. Que show, que show, tá vendo? Vamos de música? O que vocês vão fazer agora? Sim, a gente vai fazer uma música antiga aqui, Stand By Me. O negócio hoje tá bom por aqui, viu? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Ooh. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me.
sky that you look upon should trouble and fall, and the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, oh I won't shed a tear just as long as you stand by me. Oh, darling, stand by me. Ooh. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Oh, darling, stand by me. Ooh. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Gente, ela é impossível, né? Que bom. Parabéns, Obrigada, parabéns. obrigada. Parabéns a você também. Mas a voz dela é uma voz suave, gostosa, baixinha. E aí né? É muito gostosa. E combina com a minha personalidade, que sou uma Muito pessoa mais gostosa. calma. Parabéns, então, viu? Obrigada. Parabéns. Você tem um trio. Tem um trio. Que não tem um é trio. com Marcos. Não é. Infelizmente, Marcos são tem que só emprestado mulheres. hoje, São né? só mulheres. Então, o trio é Som Perfume. É um grupo composto... Som Perfume. Som Perfume. É um grupo composto só por meninas, né? A gente se juntou, cada uma vai para um percurso, tem uma vida diferente, tipo assim, na música. Uma toca samba, outra toca na orquestra. E eu sou voltada mais pro pop e rock e pro pop. Deve dar uma mistura bem E aí a gente gostosa. misturou tudo isso e tá tocando na noite. Inclusive, quem quiser o contato da gente no Instagram, @somperfume, ou pode entrar lá no meu também, @Cleide Fernandes. Tá certo, Tá Cleide. sendo muito legal. Vamos chamar uma outra matéria, gente. Essa semana foi realizada, né, a missa de Santa Luzia e também foi dia de comemorar, né, de lembrar Luiz Gonzaga. A gente vai conferir essa matéria agora. A missa em homenagem ao cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga foi celebrada com muito forró, chachado e baião na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha. Isso porque no dia 13 de dezembro celebra-se o dia de Santa Luzia. E nessa mesma data, há 105 anos, nascia um dos maiores fenômenos da música brasileira. Queremos celebrar a nossa fé numa marcha, por isso eu estou de vermelho, para dizer o seguinte, que preferimos morrer, mas não trairmos a nossa fé. A nossa fé nas pessoas, no amor, na beleza, na justiça e na paz. É dia de festa. Viva Santa Luzia, viva Luiz Gonzaga. Carinhosamente chamado de Rei do Baião, Luiz Gonzaga tem algo em comum com a santa. Os pais dele tinham decidido que o filho teria o nome do pai, Januário. Porém, no dia do nascimento, Januário foi ao terreiro da casa, viu uma estrela cadente muito luminosa e mudou de ideia. E o batizou como Luiz, por causa de Santa Luzia, a estrela cadente e o Natal. É um momento de mostrar, principalmente para os mais jovens que estão aqui, a grandiosidade da obra de Luiz Gonzaga. 105 anos de nascimento, quase 30 anos da morte dele, e ainda conseguimos juntar essa multidão em torno do seu nome. Mostra a grandiosidade da sua obra, mostra a grandiosidade do que ele representa para a música brasileira. E outra coisa, Gonzaga sempre foi muito religioso. Ele gravou disco, no caso o disco O Sanfoneiro do Povo de Deus, que é dedicado exclusivamente à Igreja Católica. André Rocha veio pela primeira vez à tradicional missa. Trouxe a esposa e o casal de filhos e contou que na família as raízes nordestinas passam de geração a geração. Minha família já gosta de forró, curte Luiz Gonzaga. Eu tive desde a infância o contato através do meu avô gosta muito. E para manter a tradição trouxe meu filho para ver um pouquinho do que é a sanfona, do que é o tocar desde de pequeno para ele acompanhar. A missa sertaneja já é tradicional. Todos os anos, os sanfoneiros se reúnem para lembrar a memória do homem que ganhou a admiração dos sanfoneiros de todo o país. E onde tem Luiz Gonzaga, é certeza de muita alegria.
Tá aí, show de bola. A tradição é pra gente respeitar mesmo, né? O sujeito quer falar? Sim, vamos falar, porque a gente tem mais coisas a trazer para enriquecer o nosso cenário piauiense artístico-cultural, né? O Eduardo Prazeres e a Lia como frente desse projeto que a gente está trazendo pela frente, que é a mais nova companhia de artística, melhor dizendo, né? Dédalus vai ser o nome da nossa companhia, tá? Para enriquecer essa cultura que a gente tem no Piauí, essa cultura teresinense. E aí tem muitas coisas, muitas novidades virão por aí, certo? E pode aguardar que novidades a gente vai ter bastante para aquecer esse cenário cultural artístico de Teresina. Gente do céu. Muita Bom, coisa. Dédalo foi o pai do... O pai do Ícaro. Do Ícaro. Pensando no nome, né, para essa companhia, a gente quis essa referência da Grécia, porque o teatro, né, ocidental nasceu lá e tal. E aí eu pensei no Dédalus, que é uma figura que eu adoro e tem uma metáfora muito legal. Ele construiu um par de asas para fugir do palácio do rei Minos, né, onde ele ele criou o labirinto do Minotauro, mas ele era obrigado a viver lá. E aí ele, observando os pombos ali no pátio do palácio, ele viu que ele poderia criar asas. Então essa metáfora... E deu certo, não deu certo porque Ícaro. foi além... O Ícaro se precipitou, né? Então essa história tem um conjunto de elementos que estão presentes no fazer artístico, né? Esse desejo da liberdade associado à prudência, porque ele criou as asas, mas elas eram coladas com cera. Então ele não podia se aproximar muito do sol. E o fazer... Tem o limite do bom senso. Tem o limite do bom senso. E o fazer artístico tem tudo isso. É liberdade, mas é liberdade com bom senso. Você colocou muito bem o termo, né? Então, assim, eu adoro essa metáfora do Dédalus. E o nome da nossa companhia traz essa figura da cultura grega. Bom, antes da gente ir para o intervalo, eu posso... Você foi pra gente aquela no bloco anterior, aí vocês saem para o intervalo agora, tá? Mas eu queria aproveitar, hoje, no dia de hoje, no ano 43, nasceu assim uma criatura icônica, né? Nero, né? E eu vinha com essa ideia de falar assim, poxa, Nero tocou fogo em Roma. Em que você tocaria fogo, Iago? Poxa, eu acho que... Aproveitando o gancho aqui da antiguidade. Eu tocaria fogo na hipocrisia, que resolveria o problema de quase todos os outros incêndios que eu causaria. Porque se você incinera a hipocrisia, você incinera a corrupção, a desonestidade, você incinera todo o resto das consequências do fazer mentiroso, da palavra não verdadeira. Eu incineraria a hipocrisia. E você, Lia? Tocaria fogo em quê? Eu, na inveja. Eu acho que a inveja é um sujeito assim muito malvado, ele se coloca na frente, né, das outras pessoas, dos ideais, e acaba atrapalhando a vida das pessoas. Verdade, a inveja. Verdade. Já vou contigo aí, sujeito. Mas, Eduardo, tocaria fogo em quê? Tem certeza que você vai me fazer essa pergunta, Alexandra? Cara, a resposta é meio radical. Já fiz. Eu sei que é meio redundante. Olha o limite do bom senso. Dédalo. Eu sei que é meio redundante, eu sei que os direitos humanos vão me processar. Mas assim, gente, eu tocaria fogo no Congresso Nacional. Tirando pouca gente lá de dentro, verdade. Jesus. Porque assim, não falta competência para aqueles homens, são todos, a maioria tem seus doutorados, seus mestrados, né? E assim, por que o nosso país é o que é? Não é falta de competência, é falta de boa vontade, é falta de honestidade, o Iago colocou muito bem, é falta de solidariedade, né? Falta de uma série de coisas boas, né, naqueles homens e que eu não, sinceramente, me desculpem, mas eu sou um brasileiro meio desesperançado com relação à política desse país. Então eu tocaria fogo no Congresso Nacional, tirando pouquíssimas pessoas lá. Eu ia falar isso, né? Mas só que eu acho que está muito pautado também na questão do egoísmo. Se a gente tirar mais o egoísmo, deixar de pensar muito em si próprio, no individualismo, o Congresso seria um reflexo de uma melhoria. Tudo nesse país seria um reflexo de uma melhoria. Eu tocaria fogo no egoísmo, com certeza. Pensar no outro, né? Isso. Marcos. Bom, eu acho que eu tocaria fogo na desonestidade, porque como a gente trouxe à tona essa questão da política, eu creio que cada um aqui é muito individualista, né? Eu creio que cada um é muito individualista, mas você pode ser individualista respeitando a individualidade de outras pessoas também. Então, acho que a desonestidade ela é um entrave para que isso possa em todas as ocorrer. Situações, na política, na cultura, no dia a dia, em casa, com os amigos, até porque a trabalho, do jeito que for, né? Até porque a gente vive num país muito multidiverso, né? Uma diversidade cultural muito grande. Então, isso exige uma
uma tolerância muito grande de todas as partes, né? Deixa eu correr ali, porque o tempo já tá, a produção já tá avisando que a gente tem que chamar um intervalo, mas o sujeito tem que dizer, obviamente, E eu tocaria que ele tocaria fogo rapidinho. Obviamente eu tocaria fogo no preconceito, todas as formas de preconceito, de carro, cor, raça, religião, opção sexual, enfim, o preconceito em si, eu tocaria fogo totalmente nisso. Beleza, a gente vai para o intervalo com vocês, mas fecho com essa frase, né? Aproveitando o gancho, consideramos justa toda forma de amor. Isso é uma frase linda do mestre Lúcio. Vamos para o intervalo com vocês? Vamos. Então vamos lá, a gente volta já para o nosso último bloco aqui no nosso programa Pauta Cultural, né? Cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço quando chove, quando faz frio. Te devoraria tal Caetano ou Leonardo DiCaprio. Tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de te jogar a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, eu quero mesmo é viver pra esperar, demorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, devorar você. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Tudo isso em vão. Será que vamos conseguir vencer?
eu chamei o intervalo antes, você viu? Ah, então acontece. Esse bloco vai ficar maiorzinho aqui. Olha, tem uma música do Legião que eu acho show de bola e uma frase que eu acho linda, da Daniel na Cova dos Leões, né? Mais tão certo quanto o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos. É forte. Né? É lindo demais, né? É bem metafórico mesmo. O que você lembra de Legião? Vocês lembram alguma coisa assim que tenha marcado vocês? Para fazer seu merchan da festa para você? Tá? Na verdade, Legião Urbana, o que marcou a minha vida do Legião Urbana foi a obra inteira, né? Porque eu aprendi a tocar violão com Legião Urbana. Meu primeiro show, eu fui convidado no refeitório do Cefete, o João Batista, meu amigo, disse: você quer tocar no show do Legião Urbana? E eu quero ousar, eu disse: quero. Aí você é profissional? Eu disse: a gente faz alguma coisa aí. Eu sei dessa história. Olha, sabe o que ele fez? Aí ele foi aprender. Disse que era profissional e não sabia. Ele sabia umas coisas, mas tipo assim, pra tocar pra turma, né? Era outra coisa, tá né? Certo, tem que ser corajoso. Aí ficou sem dormir, sem, sabe? Louco, mas funcionou. Faltando 20 dias pro show, aí ele disse: você quer tocar? Eu era tão não profissional que a gente nem convidou o valor. Aí ele disse: vai, vou. Pode ser? Eu digo: pode. Tem dificuldade nenhuma. E aí eu cheguei em casa e digo: rapaz, o que eu fico? E agora? Aí fui preparar o show em 99, dia 11 de outubro de 99, tributo a Renato Russo. Foi meu primeiro show. Daí em diante fiz tributo mais um ano e aí comecei a pegar gosto por tocar outras coisas. E a música relativamente profissional na minha vida começou por Renato Russo, então eu tenho Aí a produção antenada e os meninos lá do Suíte. Falar nisso, gente, só um minutinho, Iago. A gente tá ao vivo do Suíte ou o Cadu não tá fazendo mais? Não? Na próxima semana eu quero ao vivo do Suíte, que eu acho que funciona bem. E o público de casa tem a curiosidade de saber como é essa nave, né, que comanda, né, o programa, né, onde os meninos ficam, os profissionais do áudio, dos caracteres, o próprio Cadu, que é o diretor, né, de corte do programa. Bom, a música que marcou mesmo, você falou pra gente, eu não peguei, falei a música. Eu falei que o trabalho do Renato, como Mas eu cita conheço... uma pra mim, vai. Poxa, eu gosto muito do lado B, eu gosto de Andréa Doria. Beleza. Lia, você lembra alguma? Pais e Filhos. Lembra alguma você? Ela roubou tua música. Ela é a loucura, cara. Ela roubou tua música. Pois é, mas assim, todas que vêm são... Elas trazem uma auto-reflexão, traz um novo pensar, que eu acredito que se todo mundo ouvisse essas músicas, Legião Urbana, Renato Russo, com certeza eles teriam um pensamento, um referencial teórico bem diferente e que faria toda a diferença na questão da pessoa em ser o ser humano mais... como é que eu posso dizer? Ser humano mais humano, mesmo isso, ser mais humano, pleonasmo. ser mais responsável, né? Que a gente falou do pôr fogo, é eu ser menos preconceito, você ser menos preconceito, é ter menos inveja da pessoa, né? E todos esses outros fatores. Eu acho que a nossa política precisa ouvir mais Legião Urbana. Olha, nós falamos do relógio, e eu comentei aqui que eu chamei o bloco antes, aí a Gisele Mendes comentou aqui: pois é, né? Você foi traída pelo relógio. Falou do tempo. Legião Urbana. Eu gosto daquela música assim: tenho andado distraído. Então fica baixo pra mim. Tenho andado distraído. Canto nada. E ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Fiz em 1000 pedaços pra você juntar e queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança.
ao ponto de saber música e não se toca da frase, da composição, né, de toda aquela emoção que o artista, quando escreveu a música, tentou passar. É verdade, né? eu escrevi uma vez na época do Orkut, eu escrevi uma poesia e alguém fez uma crítica e eu falei assim, você não sabe quantas lágrimas me custaram essas palavras. Gente. Porque as pessoas às vezes não entendem o que a gente fala e interpretam, porque a liberdade, liberdade do leitor é compreender a poesia do modo que mais lhe apraz. Mas isso não significa que ele deva compreender a poesia do modo como mais lhe apraz, pejorativamente, com a intenção principal do autor. De prejudicar você, Marcos. Bom, a minha música preferida da Legião Urbana é Teatro dos Vampiros. É uma música muito bonita e que a letra dela eu acho muito tocante, realmente. Me identifico muito. Por que você sorriu, Eduardo, quando ele falou teatro? Porque é uma das que eu gosto muito também. Mas não vale mais essa, então ouça. Tá, não diria que é a minha preferida, mas uma música do Legião que me marcou muito foi Faroeste Caboclo, por causa de um incidente. 2 incidentes, na verdade. Primeiro que eu tinha um som que era um toca-fitas e eu fiquei os 9 minutos da música parando a música e copiando a letra. Nos anos 90. Jura? Copiando, vi uma frase, aí dava pausa lá. Não tem mais nenhuma fita, que não existe fita, mas você lembra, né? Anos 90, Botava aqui, era um negocinho mais ou menos do tamanho na fita, a gente botava e a letra era tão grande que eu queria aprender. Aí eu dava pausa, toca-fita e copiava aquela frase. Aí ia lá, play, aí pausa. E quando a gente copiava. errava, porque o play era do lado do REC. Aí é. você detonava Ficava o buraco. a sua única cópia. Alexandre, eu acho que essas histórias são de pessoas que lhe contaram. Não é do seu tempo isso. Não é. E outra coisa, Alexandra, é que depois que eu finalmente aprendi a letra, que eu tava cantando, né, livremente, um belo dia eu tava no banheiro e lembrei de uma coisa que alguém tinha me falado. Que A aquela lá letra... fita. Gente, o Cadu hoje tá demais, Ó, né? fita lá. A lá fita, ó. Show de bola. Show de bola. E aí alguém tinha me dito, não canta essa letra que ela é maldita, porque ela fala do Santo Cristo. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Aí um belo dia eu cantando no banheiro, lavando o cabelo, e aí eu vou com a mão no cabelo e pá, o dedão no olho. Na hora que eu tava cantando a música, será que é verdade esse negócio dessa... E eu passei um tempo sem cantar Faroeste Caboclo. Foi interessante ele botar a fita cassete, porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo não faz a menor ideia do que a Bota gente de novo aí, Cadu. Gente, massa. Essa ideia era básica, que era mais Atenção, geração sonora. do século XXI. Isso aí é como a gente ouvia música, ó, dos anos 90 pra trás. Quem tinha um portátil era chique, viu? Não era todo mundo que tinha um pra ouvir fora de casa, não. Não era não. E a sua fita, já quebraram? Já quebraram a fita? Tiveram que emendar com o durex? Inúmeras vezes, a minha, não sei. Eu puxava de Legião, eu tinha fita também. De tanto eu ouvir, meu irmão pegou um dia com raiva. Eu não quero mais saber isso aqui. Emendava com durex, gente. Quebrou tudo. Eu me quebrou minhas recordo fitas de uma fita do Oswaldo Montenegro que estava em cima da caixa de som e minha tia entrou gritando: tira porque vai apagar a fita, tira de cima da caixa de som, vai apagar a fita. Gente, vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando de coisas boas e lembranças boas, né? Nessa semana foi lançado aqui em Teresina o filme Torquato Neto, Todas as Horas do Fim. A nossa equipe esteve lá conferindo. O filme, na verdade, foi lançado no mês de outubro para o Brasil, no primeiro festival lá no Rio de Janeiro, e já acumula 9 prêmios, né? Então é ainda um filme inédito, já veio para o Piauí apenas nesse circuito fechado, porque quando o filme ainda está participando de festivais, ele não pode ser exibido em cinemas, né? Mas a nossa equipe esteve lá conferindo e dá para contar para vocês mais ou menos como é a história desse filme. Vamos conferir. Do lado de fora do Teatro 4 de Setembro, uma iluminação especial para apresentar ao público o filme Torquato Neto, Todas as Horas do Fim. Este é o primeiro longa-metragem de Marcos Fernando, produtor e pesquisador musical, e o segundo do diretor Eduardo Hades. Esse filme, ele traz a vida e a obra do Torquato. A gente quis trazer esses dois níveis bem interligados, assim, porque é um poeta que vivia muito intensamente a própria poesia e escrevia também muito intensamente a própria vida. Então, é um filme que se constrói nesses dois polos, tanto biográfico quanto do pensamento vibrante, vivo, da poesia dele em várias formas de expressão, né? Na música, no cinema, na literatura, na palavra escrita. A responsabilidade é mostrar o filme hoje para os piauienses, né? Mas a gente já teve até uma boa oportunidade lá no Rio, no Festival do Rio. Alguns personagens do filme foram amigos do Torquato, como o Edmar e o Nassif, moram lá, viram o filme. A Patrícia Melody, cantora daqui, viu também o filme lá, e outras pessoas.
E as pessoas estão recebendo muito bem, mas a gente sabe que, óbvio, aqui a gente tem uma emoção especial que é estar mostrando na terra dele, pra gente da família, para amigos. Um filme de um personagem que a gente tinha uma admiração profunda e queria revelar ele ainda mais. Quer dizer, olha como ele é importante, né? E mostrar isso a partir da poesia, da obra dele, da vida dele, curta, mas muito rica. Esse filme ele apresenta várias coisas inéditas sobre o Torquato Neto. Ele foge do lugar comum, né? É um trabalho que, inclusive, já recebeu 9 premiações e vai receber muito mais, porque é um trabalho de primeira linha, né? E é uma honra para a gente estar recebendo esse trabalho aqui, estar apresentando no Teatro 4 de Setembro, na terra de Torquato Neto. Antes do filme começar, o Café Literário Genu Moraes foi palco para o lançamento do livro O Risco do Berro, Torquato Neto, Morte e Loucura, de Isis Rocha. Aqui tem uma diagramação ousada, né? Tem muitas imagens sobre não só Torquato, mas sobre todos os indivíduos que faziam parte daquela época, né? Os marginais ali da época. Tem falando de Torquato em 2 facetas, que seria a morte e a loucura. Que Torquato, 2 facetas que seriam afastadas da modernidade, cada vez mais são apropriadas ali por Torquato. Não só por aquele momento, que era um momento ali onde a morte e a loucura elas estavam em voga, mas também fazendo com que fossem forças criativas da própria obra dele. Durante o evento, autoridades estiveram presentes. A governadora em exercício, Margarete Coelho, o secretário estadual de Cultura, deputado estadual Fábio Novo, que destacaram o valor cultural do filme para o estado do Piauí. O filme sobre o Torquato Neto é um filme que já entrou para a história, né? Participou de vários festivais e onde ele tem participado tem arrecadado prêmios de reconhecimento por sua qualidade. Para nós do governo do estado do Piauí é uma alegria ter participado desse projeto. Um projeto que reconhece a grandiosidade do Torquato, que reconhece a importância dele para uma geração, que reconhece a importância dele para o movimento tropicalista, um dos movimentos mais revolucionários da cultura e da música brasileira. O filme ele é um resgate de um pouco da dívida que nós temos com Torquato Neto. É um filme que foi lançado há 2 meses. Ele saiu já selecionado para o Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Depois esteve na Balada Literária em São Paulo. Passou pelo Festival da Paraíba, o nosso Festival de Cinema em Floriano. E acabou também de passar pelo Festival do Arquivo Nacional. Nesses 2 meses, o filme já acumula 10 prêmios, o que não é pouca coisa, né? Então, acho que foi muito acertada quando a Secretaria da Cultura, o Governo do Estado, resolveu investir e patrocinar esse resgate. O filme, na verdade, é um documentário que conta a história e vida do Torquato. Alunos do SET Raudi Cavalcante realizaram performances teatrais descrevendo a personalidade de Torquato Neto. Nós criamos essa performance e a gente se apresenta em praças, através do projeto Arte na Praça, que é desenvolvido na escola. E aqui essa pequena demonstração é uma das ações do projeto, que é o projeto maior. Então, há 2 anos, a gente estuda muito aprofundado a vida e obra do Torquato Neto, eles pesquisam, eles dramatizam, tudo mérito deles, os alunos que buscam, eles compram os livros, a gente ajuda no que pode e é tudo eles que fazem sozinhos. O Piauí tá na moda, Eduardo Prazeres. Tá na moda? Sim, a gente estava conversando isso em off aqui agorinha, né? Mas é verdade, está na moda, assim, está em evidência e eu acho que merece estar, porque nós sempre tivemos grandes talentos, né, na arte. O Piauí, na verdade, é um estado muito expressivo, né, em muitas áreas, assim, só que a mídia nacional nunca mostrou tanto isso. E agora, né, algumas pessoas começam a romper Na verdade, eu creio que agora não dá para ignorar. Não dá para ignorar, exatamente. O invólucro foi deslacrado.
fato que não dá para ignorar. Exatamente. O Piauí deveria estar na moda desde sempre. Vamos voltar no tempo. Fernando Pessoa, Albert Piauí, Aurélio Melo, vamos indo de lá para cá. O Piauí deveria estar na moda. Não necessariamente nessa linha do tempo, mas vamos lá. Deveria Quem mais? Quem mais? Eduardo Prazeres, que arrebentou recentemente, né, mostrando o livro dele. No esporte, falando agora, Sara Menezes. Vavá Ribeiro também. Vavá maravilhoso. Vavá é maravilhoso. Outro dia eu ouvi uma música do Durvalino Couto. Eu não sabia que era do Durvalino essa música, né? Mas é uma música chamada Ágata. Eu fiz até o Teófilo. Teófilo, pelo amor de Deus, canta essa música pra mim no WhatsApp, porque eu preciso achar essa música. Aí o Dantas, do áudio, né, que trabalha com áudio fantástico, ele conseguiu esse disco antigo, gravou pra mim e mandou no e-mail. Essa música é divina, né? Inclusive logo a gente vai ter aqui um outro quadro chamado Cena Autoral, a gente vai poder mostrar esse trabalho. Mas assim, a gente tem aquela sensação de estar ouvindo, essa música, poxa, isso é Caetano, isso é não sei o quê, sabe? E às vezes o próprio piauiense não se apropria daquilo que é dele, que lhe pertence. Vocês sentem isso? Existe um homem chamado Arthur de Vasconcelos que estava ao lado do Marechal Deodoro quando ele proclamou a República, que foi o primeiro governador do estado do Piauí, né, na República Velha. Então, assim, isso a gente às vezes até desconhece, né? O cara estava ao lado do Marechal Deodoro quando ele proclamou lá a República. O Marechal Deodoro que estava doente, arrebentado em cima de um cavalo colocado à força, e tinha um piauiense ao lado dele literalmente, em outro cavalo, né? Então, assim, o Piauí era para estar em evidência deles. Hein? Lia, vamos lá. Meninos, eu queria que vocês já divulgassem os trabalhos, as agendas, os projetos, né? Que daqui a pouco, sim, o programa... agora eu tô ligada no relógio. Direitinho. A gente só vai estar frisando aqui que tem mais componentes no grupo, né? Total de 9 atores. Não vieram hoje, deixaram aqui para mim, para o Jailson, responsabilidade, mas a gente quer estar falando... Bem cumprida, aliás. Pois então, a gente tem um projeto de estar levando adiante essa peça. Teve uma única apresentação, foi no Teatro João Paulo II, dia 12, né? Aconteceu já. E a gente tem essa proposta de estar dando continuidade. Os ensaios começam em janeiro e em fevereiro a gente vai estar apresentando em alguns teatros aqui, de Teresina, escolas, onde tiver a oportunidade de a gente estar levando adiante essa peça. Show de bola. O Zé Rodrigues, que é escultor, diz: Alexandre, desejo a você e a toda a família artística um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Já está antecipando, né? Mas muito obrigada. Bom, eu quero aproveitar para dar um recadinho para os nossos telespectadores. Primeiro, mandar um abraço para Moisés Chaves, que é o nosso especial desse ano, né? Nós resolvemos reorganizar a nossa programação. Então é o seguinte, na próxima semana a gente vai ter sim programa ao vivo, no dia 22, às 11 horas da manhã. O nosso programa especial, programa que é em homenagem a esse grande artista, Moisés Chaves, ele será exibido no dia 29, depois ele vai ter reprise no dia 30 e depois ele vai ter uma outra reprise no dia 6. A gente só vai pular uma semana, né, pra gente realmente exibir esse programa na última semana do ano, que é o nosso programa de final de ano aqui da TV Assembleia. As outras informações, tá aí Moisés no Cena Aberta, né? Aliás, Moisés é a figura constante aqui, tem carteirinha, tem tudo, né? Você sabe. Bom, e as pessoas vão poder conferir toda essa nossa programação e esse programa que foi feito lindamente com a participação de vários artistas maravilhosos aqui do estado do Piauí, a eles eu realmente aproveito para agradecer. Todas as informações a partir desta próxima semana já estarão nas redes sociais, com teasers e tal, então vai ser show de bola. Oi. Que o nome era Fernando Mendes, eu acredito, que é um pintor que faleceu há muitos anos atrás. Isso. Que era dele foi Fernando Pessoa, filho da analogia portuguesa. Mas foi bem, passou. Eu queria convidar todos, voltar a falar também do encontro dos ex-alunos do SEBRAP, que vai acontecer no ar livre. Eu queria mandar um abraço para o Laércio, para o corpo do SEBRAP, que me recebeu muito bem, apoiou a ideia, ficaram empolgados, fui lá visitar. Foi muito bom rever o colégio 20 anos depois que eu saí de lá. Nossa! Chamar todo mundo pro show do Legião Solidária, que vai rolar no sábado também. A partir de que horas? A partir das 21 horas, os dois eventos. Precisamos ser mais solidários. Eu ouvi uma frase em algum lugar que, assim, por mais que você seja solidário, você sempre pode ser um pouco mais. Verdade. Produção, a nossa agendinha tá no ponto aí? Posso chamar a agendinha, aproveitar esse gancho? Posso?
Então vamos conferir outras agendas também, né, que a gente vai poder curtir neste final de semana e na próxima semana também aqui em Teresina. Vamos ver. Me hard, you make me weak. Love is strong, and you're so sweet. And someday, babe, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. And I'll follow you across the stars. I'll look to you and see deep eyes. Show de bola. Deixa eu mandar um abraço para Dário Marreiros, que esteve conosco no especial. Ele ainda mandou uma foto, tá aqui, que está assistindo o programa, sempre ele faz isso. Muito obrigada pela audiência. Meninos, vamos falar. Você tem outro projeto que, além de vez em quando poder acompanhar a nossa Cleide? Bom, eu tô aqui acompanhando a Cleide hoje. Eu faço parte do projeto, a banda que se chama Certa Band, uma banda de forró e sertanejo daqui de Teresina, né? Então, a gente trabalha com essa questão da produção musical, da produção visual do show, etc, essas coisas. E tô aqui fazendo essa participação com a Cleide aqui hoje, né? Volte sempre, viu? Vamos tocar mais junto, hein? Essa cena sertaneja, ela é uma cena que tem tanto crescido quanto se profissionalizado bastante em Teresina. Sim, com certeza. É uma coisa que, assim, a gente que é da música, muitos músicos que estão hoje no forró e sertanejo, eles vieram dessas influências do MPB, do hard rock, do soul. E, infelizmente, aqui em Teresina não é uma cena que é valorizada. Que é mais valorizada. Ele tá pedindo pra eu migrar, sair. Inclusive, essa cena, quando essas pessoas vêm, elas saem do pop rock, elas saem de outras, né, de outras vertentes musicais e vão para outras, elas levam consigo essa coisa influência do forte, né, da pressão. E aí o som sertanejo, nesse caso, fica extremamente diferente. A gente você perguntando assim, qual é a pitada? Exatamente. Qual é a cereja? É isso, né? A gente vê muitos artistas hoje que fazem um mix, né, muito grande. A gente vê pop rock, a gente vê alternativo, a gente vê lambada, salsa, tudo misturado em um ritmo só, e acho que é isso que é o Brasil, né? Ou então que traz outras versões isso, também, sim, né, pro sertanejo. É uma mistura muito grande e a partir disso produz um produto bem de alta qualidade, né? Cleide, qual é aquela música que te dá o maior prazer em abrir a boca para cantar? Eu gosto da música, até a gente estava ensaiando aqui há pouco, que é a música do Extremo, eu gosto bastante, More Than Words. A gente estava aqui tentando. Trechinho pra gente, pode ser? Só um trechinho? Trechinho assim, só um pouquinho. Não me recordo. Gente, eu apronto essa com eles, eles não ensaiaram, não quero nem saber. Eu também não ensaiei.
por aí vai, né? Fazer uma lembrança da música que é show de bola, né? Meninos, olha, quanto tempo eu tenho, gente? Eu não vou errar mais não, hein? Tinha desaprendido, você sabe como é que é, né? Tinha desaprendido. Olha, eu queria também fazer eu queria chamar uma outra matéria antes da gente já encerrar, já ir me despedir. Volta, tudo começa de novo. Vou começar de novo. Eu queria chamar uma outra matéria antes de encerrar o programa com vocês, tá? Mas olha, vocês já ouviram, obviamente, falar em grafitagem, né? E a gente pode perceber em Teresina várias casas, muros, espaços públicos, né? Que têm sido tela para esses artistas fantásticos. E aí a nossa produção fez uma matéria sobre o antigo vagão que fica localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, na Zona Sul, que começa a ganhar cara nova justamente com a grafitagem. Vamos conferir. A arte ao alcance de todos, em pontes, viadutos, praças e bens de uso comum das pessoas. Arte para o povo e o povo como objeto da arte, como ator principal, tendo o rosto pintado em grafite. Essa é a ideia do trabalho do pintor, cartunista, artista plástico e grafiteiro Washington Gabriel, o WG, que está levando cores da arte do grafite ao vagão das avenidas Marechal Castelo Branco e Barão de Castelo Branco. Eu acho que Teresina é uma cidade muito carente de arte. Tem poucas galerias de arte, pouca tradição. E o grafite, ele meio que explodiu nas ruas e a população gostou, abraçou e sempre que eu estou pintando, as pessoas passam, apitam com o carro, faz sinal de positivo, ou as pessoas, os transeuntes, vêm cumprimentar, perguntam algumas coisas. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita que Teresina tem, que é o respeito assim, com o grafite. Eu, pelo menos, me sinto muito bem pintando aqui em Teresina, né? Quem passava pelo local fazendo caminhadas ou mesmo passeando, não resistia e parava para apreciar o trabalho em grafite, registrar o momento filmando com câmeras e opinar sobre essa iniciativa pela arte e a cultura. Tá muito bom o trabalho, tá correndo aqui, parei para dar uma olhada aí, tá aprovado. A vida não é só trabalho, a vida também é arte, não é só comida, não é só trabalho, a vida é arte. Passei com minhas filhas e parei para observar, que é muito interessante, muito bonito o trabalho deles. E para proporcionar cada vez mais acesso à cultura para todos, no local vai funcionar o Espaço Cultural Manduladino. A ideia do Espaço Cultural Manduladino é unir a cultura digital, a cultura de rua e ao mesmo tempo a cultura piauiense. A gente vai ter um espaço com internet gratuita, através de uma parceria que a gente tem com a ATI, que é a Estação Piauí Digital do Governo do Estado. A ideia é um espaço digital, cultural, ambiental e ao mesmo tempo para trazer a ocupação para a juventude que está nessa região aqui sul, que é muito carente de toda essa problemática, né, que a gente está vendo aí. Do lado cultural vem para dar um preenchimento nessa lacuna. Bom, a produção artística local já cresceu bastante, né? A gente pode observar em várias cenas, o Wellington o nosso WG estava comentando ali, muito já se ganhou. Tem muito a se ganhar ainda, né? Mas muito já se ganhou de uns anos para cá. Vocês concordam comigo? É um trabalho que tem que ser feito uma parceria de vontades e esforços. Que engloba o público, que faz toda a diferença, a plateia, tem que existir a demanda, tem que existir a busca, tem que ter a oferta dos artistas, e eu ainda acredito que o poder público deveria ser um pouco mais presente Agora, quando a gente tem artistas em várias frentes, como o Eduardo na literatura, você na música e muitos outros que já passaram por aqui, vocês enfim, que buscam o conhecimento, se profissionalizar, oferecer, né? Óbvio que o material disponível era diferente, mas você oferece um livro que te ganha antes da história, te ganha pelo olhar. É como uma comida que você olha visualmente, você já sente vontade de comer. O cheiro. Então, assim, sabe? A preocupação mínima com aquilo que vai para o leitor.
a preocupação estética e métrica com aquilo que eu vou escutar, entendeu? Então, assim, essa profissionalização, e inclusive também na área de eventos, como você bem falou, eu sou produtor também e tal, e isso engloba você oferecer um bom produto, né, quando você vai fazer um show. Então isso também abre espaço, não é só fazer. Vocês concordam? Eu acho que você disse uma palavra-chave aí, né? Que inclusive é uma palavra-chave responsável também por todo esse boom, né, da produção cultural atual, que é a profissionalização, né? O artista piauiense tem buscado muito isso, eu na minha área, quem faz teatro na sua área, quem faz música na sua área, e isso tem alavancado muito a qualidade do que se produz em termos de arte aqui no Piauí. Uhum. E aí esses artistas conseguem uma projeção maior e a galera jovem, principalmente, que tem essa vocação artística, está começando a acreditar mais. A gente vê, né, muita gente jovem se projetando nas artes, em todas as categorias, né? E acontecendo. Isso é maravilhoso. E as redes sociais também, elas ajudam bastante, né? Eu, por exemplo, a gente está fazendo um projeto de fazer um clipe agora, acho que vai ser daqui para janeiro, a gente já está lançando aí nas redes sociais. Que show, e vai voltar para cá. Meninos, agora eu tenho que correr, vocês acreditam? Mandada pelo relógio, o relógio é que tá mandando em mim. Fala rapidinho, por favor. Então, aproveitar, já que a gente está encerrando, aproveitar a oportunidade de estarmos aqui ambos divulgando seus trabalhos, suas coisas. Chega no final, a gente expulsa. Não é isso? E a gente quer agradecer aos professores que estiveram junto com a gente, o Robert, a Irineuda e a professora Daniela. Okay. Todo o elenco de Quem Não Surta, vez em quando, né? E quero deixar para você que tem essa vontade de inserir no mundo das artes. A gente tem uma escola técnica estadual de teatro dentro de Teresina, a Gomes Campos, e que em breve estará com inscrições abertas para os cursos técnicos de dança, teatro e música. Manda pra gente. Obrigado. Divulga. Lia, correndo, uma palavra. Rapidinho, vou ser breve. Só fazer o convite para quem não viu ainda, né? Quem não surta de vez em quando, para estar indo assistir. Em breve a gente vai ter programação, datas locais. Fica o convite, então. Quem não surta de vez em quando. O Iago avisou que a gente sai correndo depois no final. Por favor, Iago. Eu queria mandar um beijo para minha esposa Estela Nanda, que eu amo e é parte integrante de tudo que eu sou hoje, e vai estar aqui no show quarta-feira, no Ar Livre, dia 20, com o Pocket da Dica. Eduardo, os meninos já deram o recado, só te agradecer, tá bom? E a Valeu. você, muito obrigada. E só uma observação antes da gente encerrar, o nosso coordenador aqui no estúdio, Carlos Belo, disse, olha, os cantores que cantam em barzinhos, que não são compositores, às vezes não cantam músicas feitas aqui, e tem muitas músicas sugeridas, como bandas como Vale do Ateva, Ribeiro, Roraima, Danilo Rodá, que tem grandes músicas ótimas para barzinho. Fica aí a dica para vocês. Eu encerro com vocês e amanhã tem reprise às 2h30 da tarde. Obrigada, meninos. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distantes do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico ali sonhando, voando alto, chego perto do céu. É quando saio à noite, andando sozinho. Eu vou andando em qualquer bar, eu faço meu caminho. No rádio toco uma canção, é que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer